Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí que está ligado no canal do YouTube da Gaia. E como todos os meses, hoje temos comentários do ingresso do Sol nos signos correspondentes, desta vez o signo de Capricórnio, né? Signo tão interessante. Aliás, não tem signo que não é interessante, né? Esse é mais um signo interessante que nós vamos ver também hoje, por aqui certamente. E, por sinal, né, o Sol vai ingressar no signo de Capricórnio no dia 21 de dezembro agora, às 12 horas e 59 minutos, horário de Brasília, né? E nós, nesse momento, temos o ingresso do Sol, começando o verão para o hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, são os solstícios, né? E é data interessante, quando tem esses ingressos do Sol em Capricórnio, em Câncer, em Libra ou Áries, né? Que são signos cardinais, que são solstícios e equinócios, mas, inclusive, que marca o trimestre correspondente. Então, hoje eu vou comentar desse mês correspondente, algumas orientações básicas, tá? Mas também falar do trimestre correspondente. São chamados quartais, esses quartos de 3 meses, são 4 quartos, né? Comenta do período de 3 meses e depois cada mês tem um início bem particular, de acordo com cada signo correspondente. Então, começa hoje, aliás, dia 21, né, o quartal de Câncer, desculpa, de Capricórnio, que tem os 3 meses à frente, que são Aquário e Peixe, e depois começa para nós aqui no Hemisfério Sul. O outono que começa o ano novo astrológico. Por sinal, já até antecipando umas palestras que faremos em janeiro, né? Em breve teremos o Réveillon civil, pode pensar assim, que é 1º de janeiro, né? Entretanto, né, o ano novo astrológico não é em janeiro. Na realidade, o início de um ano astronomicamente, até você pode pensar isso astrologicamente, ele acontece quando o Sol ingressa no signo de Áries, ou então quando começa, que é a mesma data, mesmo instante, quando começa no norte a primavera e no sul começa o outono, que vai ser por volta de 20 de março, um horário que eu não me lembro agora certamente. Aí começa o ano astrológico. O ano civil começa em janeiro mesmo, né? Isso foram alterações do calendário que foram feitas, mas o ano astronômico é quando o Sol cruza a eclíptica no horizonte, no ponto invernal, aí começa um outro ano. E, por sinal, já está antecipando umas coisas. Já começou a onda de se dizer que esse 2022 será o ano de Mercúrio, né? Como esse ano 2021 foi o ano de Vênus. Isso não procede, não procede. Isso é folclórico. Aliás, é um folclórico em termos. Na realidade, essas condições de dizer que esses anos têm os seus planetas regentes saem dos caldeus, uma tabela antiga dos caldeus, que estava ligada às divindades, mas não tem nenhum efeito astronômico, nem astrológico, certamente. Então, não é o ano de Mercúrio, não é. Como esse não foi o ano de Vênus. E a princípio seria quando começasse em 20 de março, tudo isso. Então, já tirando mitos aqui, 2022 não é o ano de Mercúrio. O que acontece é o seguinte: existem os inícios de ciclos. O início de ciclo civil, pode-se pensar assim, é 1º de janeiro. Agora, se pensar astronomicamente, astrologicamente, se pensar nessa noção, o início de um ciclo é quando o Sol cruza esse ponto vernal, que é por volta de 20 de março, ou então tem um outro ciclo que se inicia, é quando acontece o periélio do Sol, aliás, da Terra, né? Quando a Terra fica mais próxima do Sol, que é sempre por volta do dia 6 de janeiro, que tem toda aquela mística ligada aos Reis Magos, que é o dia do astrólogo, senão o 6 de janeiro. Então, esses dois ciclos, né? 2 momentos que marcam o período que é correspondente ao ano civil. Um que pode se dizer que é o periélio do Sol, por volta de 6 de janeiro, vou fazer uma palestra à frente por aqui, e outra quando o Sol ingressa em Áries, 20 de março. Aí começa o ano certamente. E não tem um planeta regente. O que tem, na realidade, são planetas que, nesse momento, nesse instante, né, ficam mais em evidência. Então, eu posso pensar que, nesse momento, quando acontecem esses inícios de ciclos,
tem planetas que ficam muito focados, muito estimulados, melhor, estimulam muito as questões terrestres. Mas não chega também a ser o regente do ano, mas é um planeta em evidência, né? Depois nós veremos mais com atenção a situação. Tem o Netuno, tem o Saturno, tem o Sol, inclusive tem essa questão, mas não é o ano de Mercúrio. Desculpa aí, mas não é. Então, o que acontece, né, e é interessante mais ainda, é uma tabela dos caldeus muito antiga. E só no Brasil que se usa essa condição, essa tabelinha, essa tabela. Sai no Almanaque do Pensamento, mas é uma tabela folclórica. O mundo não usa isso. O mundo até estranha quando a gente fala que tem esses ciclos que iniciam com os planetas regendo. Não tem disso, não é verdade. Tá? Mas é folclórico. É do mesmo modo, né, dizer que a segunda-feira é dia da Lua, Monday, né? Domingo, dia do Sol. É uma simbologia, mas não nada que interfira na vida das pessoas, nas questões humanas, nada, nada mesmo. Tá? É meio frustrante isso, né? Olha, para o Brasil, talvez, porque é só no Brasil que se usa essa tabelinha, divulga-se algumas revistas, às vezes, baseada no Máquina do Pensamento, nessa tabela dos caldeus. Tem um grande ciclo de Saturno. É uma questão mais numerológica do que astrológica, se pensar. Mas se pensar numerologicamente, né, que não é a minha área, quem criou o calendário também fomos nós. Né? Se você mudar o calendário, então muda tudo, numericamente, essas coisas. Agora, quando fala-se astrologicamente, né, são posições astronômicas que indicam planetas que talvez fiquem mais em maior evidência. Mas, de novo, 2022 não vai ser Mercúrio, não isso. Desmistificando algumas coisas, alguns falam até que você calcula como vai ser o ano correspondente, quando inicia o ciclo 1º de janeiro às 0 horas. Também não é verdade, também não tem sentido, porque não tem nenhum tipo de condição astronômica ou astrológica que indicaria isso. Então não é verdade, não é verdade. Sempre às 0 horas, o Sol está na casa 4, a princípio, né? E o ascendente é Libra, o Sol está em Capricórnio, ascendente Libra. Então todos os anos, desde que criamos o calendário zodíaco, tem essa condição. Mas, enfim, vamos começar falando do tema de hoje, né? Que é ingresso do Sol em Capricórnio. Vou até mostrar um mapa para vocês, só um instantinho. É o mapa de ingresso em Capricórnio, só um momentinho só. Vou mostrar para vocês como é esse mapa de ingresso em Capricórnio, né? O horário a gente coloca para Brasília, né? Vai ficar mais fácil para nós entendermos algumas coisinhas. Apesar que é um horário, né? Que a gente vê para o mundo, né? Essa é a condição. Só um momentinho. Eu vou colocar por aqui, essa condição. Só um momentinho. Eu vou tocar o slide aqui. Instante. Esse aqui. Esse é o mapa de ingresso do Sol em Capricórnio, que vai acontecer dia 21 de dezembro. 12 horas 59 minutos, hora de Brasília, e no mundo inteiro vai ser esse mesmo instante, com seus horários correspondentes, certamente. Eu vou ter um recurso por aqui, né, de fazer uma coisa por aqui. Ó. Eu vou mostrar esse mapa. Esse é um mapa celeste, pode pensar assim, que não está baseado em lugar nenhum. Eu retiro as casas, são termos astrológicos, né? Então fica um mapa padrão, que a gente chama, né? Aí tem o Sol nessa condição, está a 0 graus de Capricórnio, e os outros planetas correspondentes, que dizem como estaria o mundo nesse ciclo que eu digo, nesse período desse mês e desse trimestre correspondente. Então, uma coisa que a gente pode observar é a seguinte situação. Nesse caso, por aqui, só um instantinho. Só. Bom, o Sol está em Capricórnio, certamente por aqui. E eu vejo que o Sol está em Capricórnio, nesse instante, quando acontece esse ingresso do Sol em Capricórnio, né? Para todo o planeta, né? O Sol está zero de Capricórnio, a Lua está em Câncer, bem no finzinho de Câncer, a Mercúrio está em Capricórnio, a Vênus também está em Capricórnio, Marte está em Sagitário, Júpiter está em Aquário, por enquanto, ele vai entrar esse mês em Peixes, né? Saturno em Aquário, Netuno em Peixes, Urano está em Touro e Plutão também em Capricórnio. Essas condições celestes nesse momento que o Sol ingressa no signo de Capricórnio, que demonstra como seria possivelmente as influências, aliás, não vou nem dizer influência, que parece que é uma coisa que influencia a Terra, né? Mas os estímulos, né, que fazem a Terra responder em termos mundiais, sociais e econômicos. Evidente, né, que um estudo mais correto das questões dos países deveria haver em consideração cada país, cada território, questões políticas, sociais. Então, o que eu comento hoje é uma coisa mais de orientação geral, com alguns pequenos comentários, sempre visões
precisas também, mas com orientações para o planeta, para as pessoas e para todos os universos possíveis, né? Sua família, trabalho, casa, enfim, né? Natal, Ano Novo, que vai ser festinha em breve por aí também, certo? Natal vai ser em breve também, dia 25 de dezembro, né? Que é uma data, depois eu até comento, é uma data que convencionou-se dizer que é o nascimento de Cristo, mas não foi essa data. Depois eu comento. Não perca, estou dando spoiler mais à frente por aqui. Enfim, e o que condiz com esse período aqui nosso, agora eu só ingresso em Capricórnio, estão nascendo muitos capricornianos a partir de terça-feira, que é dia 20 de dezembro, a partir do meio-dia, aliás, da 1 hora da tarde. Que uma coisa, quem nascer na terça-feira antes do meio-dia, que é antes das 13 horas, ainda responde a um padrão sagitariano. Tem um pouquinho do Capricórnio, certamente, tem uma órbita, né? Mas a partir desse instante já nascem capricornianos, por um bom período. Pessoal batalhador, muito competente, ou cobra-se competência, pelo menos. Só está em Capricórnio nessa posição. E nessa posição que ele está, marcando o trimestre ou o período desse mês, ele está muito bem colocado por Júpiter. Então, eu posso dizer uma coisa desse sentido, de modo muito genérico e geral, que esse é um período que, de certo modo, teremos alguns favorecimentos, alguns benefícios. O Sol recebendo essa posição de um bom aspecto de Júpiter, né, favoreceria, inclusive, né, bons resultados. Então, a gente pode pensar que temos esse final de ano, devido às proporções, certamente, né, com alguns bons resultados no que se refere às questões econômicas, sociais, enfim, de modo geral, tem essa possibilidade. Como está o Júpiter em Aquário, bem colocado com o Sol em Capricórnio, né, posso pensar que, de certo modo, no mundo, tá? Isso tem que levar em consideração cada país, cada cidade, cada região. Em termos de economia, talvez possa ter algum certo benefício. Bom, grandes benefícios, aí tem que ter cada situação. Mas eu posso dizer que certos favorecimentos ligados a economias, produtividade, por conta do Capricórnio, né? Vamos pensar, é até final de ano, e correspondente a isso, talvez possa ser por causa do comércio, Natal e tudo mais, né? Mas eu posso dizer que se pensar somente por essa posição, é um período, de certo modo, tranquilo, bem fazejo. Tem que ver outras condições, que tem umas tensões por aqui também. A Lua está no signo de Câncer, né? Está domiciliada, está bem colocada essa posição de Lua, né? Muito evidenciada, então posso dizer que nesse período, né, as questões ligadas ao passado, lembranças, a história, a família, né, fica muito bem condizente. Posso até pensar, se pensar nessas condições, está ligado com o Natal, pessoas que ainda lidam com o Natal, uma festa da família, uma coisinha assim, mas eu posso dizer que a situação da Lua em Câncer, isso favoreceria ou indicaria a possibilidade das questões familiares estarem em pauta. Isso é bom ou isso é mal? Depende de muita coisa. As questões de cada família, certamente. Mas isso estaria em pauta. Eu posso até pensar que a Lua em Câncer, nesse período, né, as questões que envolvem as nações, né, a voltar ao seu povo, isso também fica evidenciado. Então, há uma tendência que se volte um tanto a atenção para as populações de cada país, ou seja, o povo em si. De que maneira? Fica em evidência as questões ligadas à terra, ligadas à região das pessoas moram, ou seja, de certo modo, pode-se pensar que tem essa possibilidade. Entretanto, essa lua em Câncer, né, ela recebe uma má posição de Vênus. Eu posso dizer que talvez as questões familiares, de modo geral, tá, estão bem estabelecidas ou bem evidenciadas, mas com essa má posição de Vênus, alguns certos desencontros, alguns certos desajustes nas relações, do tipo, existe um certo desconforto, eventualmente, né, nas questões das relações familiares. Eu posso dizer que também existe um certo desconforto também nas questões que envolvem os governantes e as suas nações, os governantes e os seus povos, né? Algum tipo de situação meio que desajustada, né? É como se houvesse essa atenção ao povo, mas não suprindo diretamente ou totalmente suas necessidades. Vendo essa posição de uma Vênus em Capricórnio, né? Onde as questões econômicas, que estão até em boa condição, mas não pessoalmente, mas as questões econômicas do mundo talvez possam, do mundo, né? Está em um certo movimento, mas pessoalmente as pessoas podem sentir um pouco mais essa condição, no mundo inteiro. Existe uma questão inflacionária no mundo inteiro, né? Essa questão da inflação no mundo inteiro pode fazer com que as pessoas sintam essa condição de ter um certo desajuste até nas questões econômicas, e isso pode afetar um pouco as relações familiares diretamente ligadas a essas condições. Família, dinheiro, economia.
essas situações. Essa mesma Lua recebe uma boa condição de Netuno, desse modo por aqui. Certo? Ou seja, né, uma tendência às questões da espiritualidade, se quer evidências, evidência existe. Eu digo, quando falo espiritualidade, não é religião espírita, mas aquela percepção da necessidade das pessoas, do povo, da família, dos seus mais próximos. Isso vai, talvez, permear todas as condições do planeta nesse momento por aqui. Tem essa Lua, nessa má posição com Plutão. O Plutão é como se fosse um planeta, se falar simbolicamente, como se fosse, nessas más condições, ele estabelece meio que um dique que contém muitos sentimentos e emoções, cria uma tensão que eventualmente pode explodir. Nessa condição desse Plutão fazer essa má posição, com essa Lua, com essas condições de certos desajustes ou certas necessidades, certas carências entre as famílias, pode ocorrer alguns destemperos, algumas explosões. É evidente que essa condição tem poder favorecer, como tem esses desconfortos nas relações entre as pessoas da família, o Plutão vai contendo, quando explode, isso pode trazer até um certo alívio na expressão entre as pessoas, nas relações entre as pessoas. Evidente, como se fosse abrir as comportas e sair tudo que tem que ser falado. Isso pode ser muito bom, pode ser desconfortável no momento qualquer nesse sentido. E mesmo a condição que se fala dos povos também. Então, se eu pensar na população de modo geral no mundo, né? E, lógico, tem muitas formas de você avaliar essas populações, de cada país, condição social, econômica, que for. Mas eu posso dizer que essa população sente uma certa sensação de rejeição, contenção, de raiva, de sentimentos. Então, não é impossível, de repente, ocorrer manifestações, de explosões, né? As pessoas se manifestarem contra alguns ditames, contra algumas situações que estão impostas, ou situações circunstanciais, por conta de um mundo que ainda vivencia esse excesso de pandemia, que tem que ter atenção ainda, viu, por sinal. A pandemia não acabou totalmente, não. Né? Eu posso pensar que no Brasil existe uma certa contenção, porque o povo se vacinou bastante. Vacine-se. Tome vacina. Toma a terceira dose. O Brasil está bem seguro, de certo modo, né? Por uma bom índice de vacinação, como já não acontece com a Europa. Tá? Tem que ter esse cuidado. Então, acontece, então, que existe essa contenção, essa sensação de represamento, de desatenção, de carência, que pode explodir. Algumas manifestações podem ocorrer. Mas, quando eu falo manifestações, não são manifestações de rua, né? Gritando, exigindo direitos. São explosões de tristeza, de mágoa, de desencanto, de desespero. Algumas situações podem acontecer. Não são todas as pessoas, mas é o que fica, de repente, evidenciado em algumas situações, quando existe essa condição de pessoas que uma grande parte da população passa por isso. Mercúrio está no signo de Capricórnio, e isso, de certo modo, favoreceria um abordar melhor nas questões mais práticas, um abordar melhor as questões da economia, das questões mais concretas, as questões mais realistas. Então, a mente se volta de modo mais realista às questões todas. Esse mesmo... Opa, esse mesmo... Deixa eu desligar meu telefone por aqui. Muito feio isso, né? Esse Mercúrio, né, que recebe esse bom aspecto de Urano, que vem de Touro, por sinal, e vem um bom aspecto também ao Mercúrio de Capricórnio, que a mente se volta para as questões mais práticas. Eu posso pensar que, de modo geral, no mundo, né, tudo que se refere a encontrar soluções geniais até para as questões mais práticas, produtividade ou outras coisas nesse sentido, né, pode ser bem interessante. Então, ideias de sacações geniais podem acontecer. É a realidade que se manifesta, né, nessa condição. Inclusive, meu celular tocou, desculpa aí, mas ao vivo sempre tem essas possibilidades. Esse Mercúrio em Capricórnio, né, se pensar nas relações com as pessoas talvez estejam um pouco mais coerentes. Então, pode até se pensar o seguinte: é bom dar atenção às pessoas quando conversam entre si, ou até quando você fala, tem que ver cada mapa de cada pessoa, de cada situação, mas as pessoas tenderiam a estar um pouco mais coerentes. Mesmo nesses momentos que explodem, que se manifestam, descarregam, desabafam seus sentimentos. Né? Mas essa condição de encontrar soluções interessantes, né, para poder resolver situações mais práticas pode ser interessante. Ou, de repente, começa a ter questionamento
de sistemas, de dogmas, questionamento de coisas que estão ligadas a um certo conservadorismo ainda, isso pode evidenciar bastante. Então, vamos pensar aqui, a tendência é se contestar, de modo muito prático e coerente, tudo que, de certo modo, é um tanto conservador, né, tem essa possibilidade. Eu posso pensar, então, que as questões de um certo conservadorismo, por conta dessa posição de Urano fazer mau aspecto ao Mercúrio de Capricórnio, levaria a questionar certas coisas, certas regras, certas formas de pensamento, certas situações, certas imposições e normas e regras e regulamentos a essa possibilidade. Nessa instância social, pessoal, internacional, política e econômica também, dessa possibilidade. Esse mesmo Mercúrio, né? Aliás, Mercúrio não, Vênus agora. Vênus está em Capricórnio. Não é ruim a Vênus em Capricórnio? Andou se falando muito que a Vênus em Capricórnio faria com que as pessoas ficassem mais secas, muito mais formais. Não é verdade isso. Tem que ver o mapa de cada pessoa. Mas a Vênus em Capricórnio, posso pensar que as relações sociais e até afetivas, nesse período que ela permanece em Capricórnio, posso dizer que estão sendo abordadas de modo mais coerente. Relações sociais e afetivas até. E até economicamente falando, que a Vênus está ligado também com o tanto das questões econômicas também. Não chega a ser um resfriamento, não chega a ser uma reserva, um travamento de relações emocionais. Apesar que sabemos vai ficar retrógrado em breve, né? Vai estar em retrogradação no dia 20 de dezembro próximo agora. E na retrogradação não vai ter nenhum tipo de complicação. Mas, como as relações sociais em todo o planeta, economicamente falando, politicamente, pessoalmente falando, as relações sociais e até afetivas estarão sendo abordadas de modo mais coerente, de modo mais realista, ela entra em retrogradação e se repensa como são as relações. Então, relações que estão em andamento talvez sejam reavaliadas. Não vai acabar em uma relação. Não é verdade quando Vênus fica retrógrada, as relações acabam. Não é verdade. Agora, em Capricórnio, retrogradação, elas são avaliadas, revistas, para ficarem mais adequadas, mais perenes, mais estáveis, ou então nessa condição de ver as coisas com mais coerência, mais realismo, mais prático, pode chegar a bons termos nessa condição, sem muitas intempestividades. Eu posso até pensar nessa condição de que tem essa Lua, que tem essa oposição de Plutão, a Vênus também em conjunção com Plutão nessa condição, esses explodires, esses desabafos de expressão, pode ocorrer algumas situações de pessoas que passam por situações de relações não tão confortáveis se manifestarem. De modo violento? Não creio isso de modo violento, mas de modo muito coerente. Né? Às vezes a coerência pode ser um pouco fria a alguns olhos. Né? Então, não vou dizer que não possa ter certas mágoas, mas de modo muito realista, fica mais fácil. Mas não é só ruim também, não. Pode, de repente, fazer com que as relações existentes se estabeleçam, se solidifiquem e se permaneçam por muito tempo, meio que consolidando as relações. Ou então, até, relações em termos gerais, pensar em termos pessoais. Repensar as relações para estruturar de fato mesmo, do tipo assim, já que estamos juntos, vamos namorar, vamos ficar noivos. Ficar noivo era um tipo de sistema um pouco antigo, né? Mas, enfim, ficar juntos de vez. Ou então, cara, vamos continuar amigos e ficar bem. Ou seja, tem essa possibilidade, né? Realismo se coloca isso. E, de modo muito correto, muito prático, a situação. Essa Vênus, ela está junto a Plutão no céu, né? E, muito bem pertinho, né? Nesse momento que o Sol ingressa em Capricórnio. Já está junto no céu essa posição, por sinal. Eu posso pensar o seguinte, né? Vai ter essa posição bem exata por aqui. As paixões, a intensidade de paixões. Mas em Capricórnio, elas vão ser reavaliadas. Mudanças nas questões sociais, mudanças nas questões econômicas, de ideias como economia, e reflexões profundas nas relações sociais. Até se pensar, lógico, que teve cada país e outras situações históricas e políticas. De repente, relações entre países estavam meio que ainda não em andamento, tentando se resolver, talvez agora se resolva de vez, ou rompa de vez. É como se fosse esse momento que a Lua faz uma oposição a Plutão, chega esse momento que vamos resolver isso logo de uma vez. Pegando um exemplo, sem entrar em muitos detalhes, eu vi uma cena na televisão de Joe Biden fazia uma teleconferência com o Putin. Né? É aquela questão, temos que conversar praticamente, diretamente sobre esses assuntos. Os dois com cara
muito elegantes que são, mas um olhando para o outro, assim, com um tom meio sisudo, assim, mas, enfim, tentando encontrar uma solução. Ânimos contidos, pode ter essa situação. Então, temos essa situação nesse mês, nesse trimestre, mas tem que ver cada momento de cada país, cada situação também. O Marte, ele ainda está passando por Sagitário, ele entrou não faz muito tempo em Sagitário, está andando muito bem, por sinal, e não tem nenhum aspecto que o afete, ou estimule, ou interfira na sua expressão. E o Marte sagitariano, né, traz muita espontaneidade nas pessoas, mesmo que tenha essa condição de contenção de expressões que acontece com as outras posições que já comentei, o Marte em Sagitário dá confiança, da expansividade. Ações podem ser, de repente, expansivas, podem ser espontâneas, pode ser interessante, né? Mas defender crenças, defender a ética, defender a moral pode acontecer. Então, pode, de repente, surgir um pouco desse moralismo, a defesa da moral da ética, que é a posição de Marte em Sagitário, pode promover nesse momento agora histórico. Tem que ver cada pessoa, pegar cada país, certamente. Mas manifestações falam da lei, da ética, da moral e de questões internacionais, posso até pensar, o Sol está bem colocado com Júpiter, né? Isso, de certo modo, se pensar em uma outra instância maior, mundial, as questões internacionais estão um tanto em pauta. O Júpiter, já comentei na posição, ele está em Aquário agora, ele vai entrar em Peixes em breve também, no dia 30 de dezembro. Eles vão passar o ano novo com o Júpiter no seu domicílio, se juntando a Netuno, que também está no seu domicílio em Peixes. Mas, enfim, ele passa por Aquário, ainda que, de certo modo, marca o início do período. As questões que falam da coletividade, do bem comum, da sociedade, né, ainda continuam em pauta nesse sentido. Né? E faz um bom aspecto ao Sol, né, nesse caso por aqui. Então, é como se fosse um período, talvez até por conta do final de ano, reavaliar o que aconteceu com o mundo, com a cidade, com o país, com o planeta, com a empresa, vendo até que ponto essas coisas que aconteceram nesse ano todinho, com as empresas, as pessoas, países ou famílias, se isso foi coerente e foi justo, com esse bom aspecto de Urano. Pensar assim no mote do Natal e no Ano Novo, até essa possibilidade. O Saturno. Saturno tem Aquário, está domiciliado. E fica um tempo ainda, né? Fica em Aquário por uns 2 anos e meio. Já está um ano, fica mais 1 ano e meio aproximadamente em Aquário. Num período que fica um tempo ainda, né? Onde as responsabilidades devem se voltar, ou deveriam se voltar, e se voltam, de certo modo, pelo menos a tendência é se perceber essa necessidade, de voltar a atenção para a coletividade, para o bem comum, para as liberdades democráticas, para a democracia, tá? Ou para o estabelecimento da democracia. Mas é um Saturno, então estabelecimento do que é o correto para todos, mas de modo um tanto imposto. O Saturno em Aquário está bem colocado, né? No seu domicílio, né? É o domicílio que a gente chama de, por estar um Aquário, domicílio diurno, né? Ele fica fortalecido. Não fica, bom, Saturno não é ruim, mas em Aquário ele fica um pouco mais amenizado. Fica, mas a exigência se transpõe, se coloca para a sociedade, para a coletividade. E o Saturno em Aquário dá essa condição. Esse Saturno ele recebe, mais uma vez, como foi todo esse período de 2021, a quadratura de Urano, que vai chegar exato por volta do dia, deixa eu ver aqui, no dia 24 de dezembro fica exata, mais uma vez, essa quadratura pela terceira ou quarta vez, e o ano que vem vai ficar mais uma vez ainda em aspecto exato da quadratura, que é responsável por conflitos, quebras, situações inusitadas que envolvem as questões estáveis, estruturadas, tudo que já estava estabelecido. Então, nos preparemos ainda com essa condição, mais um momento em que tem que se ter cuidado. É como se fosse assim, crises ainda acontecerão, já estão acontecendo. As coisas estão mais estáveis, podem sofrer impactos ainda violentos. É importante, então, nós mantermos a paz e a ordem, né? E atravessarmos esse período. Urano fazendo um aspecto a Saturno, né? Quebra, rompe, destrói, ou de repente desmonta, né? As coisas estavam estáveis. Como aconteceu todo esse ano que passou, 2022, 2021, desculpe, né? E só as pessoas que tiveram coerência, competência, eficiência e se prepararam conseguiram atravessar esse ano. Está acabando o ano, né? Apesar que a gente sempre tem aquela condição de achar que a passagem de ano é como se fosse uma esponja que limpa tudo para começar tudo do zero no dia 1º de janeiro. Não necessariamente, é mais uma passagem de tempo. Mas ainda temos outras coisas a repensar. Vamos atravessar esse período ainda, é um delicado momento ainda, mas dá para se levar. Então não vamos fazer movimentos muito drásticos, né?
mas temos que fazer movimentos precisos, né? Para que não haja contratempos e complicações nesse futuro nosso por aqui. Se eu pensar que Urano fazendo quadratura com Saturno, né, eu posso entender também que nesse período ainda, né, como aconteceu todo esse período de 2021, de confrontos entre o que é o conservador e o inovador. Eu não vou resumir entre esquerda e direita, que seria muito pouco, mas entre o conservador e o inovador, entre o certo conservadorismo e a democracia, né? Esse questionamento do que é. Evidente que em certas situações, né, voltar um pouco de certo, atenção, como vou falar por aqui, certo, conservar as coisas, né, é fazer as coisas voltarem à sua normalidade, então às vezes é necessário que as coisas fiquem num tempo já seguro, um tempo mais seguro, até certo ponto, depois enrijece, vira opressão. E nesse momento, parece que essa necessidade de estabelecer as coisas para tentar voltar a uma certa normalidade já passou do limite. E o Urano, nessa posição em quadratura a Saturno, né, parece que chegou um limite que não tem que ter mais essa rigidez. Né? Passou do limite a rigidez. Então tem que se começar a remodelar essas situações. Porque o que vai enrijecendo demais, chega a ruptura e quebra. Então essas são as sensações ainda que nós temos ainda nesse ano que passou todinho, e nesse começo de ano, e no segundo semestre do que vem também, que mais uma vez Saturno e Urano farão quadratura no ponto exato. Na realidade, os aspectos ficam um pouco mais longos do que um dia, certamente, demora alguns meses, né? Mas a exatidão marca o período mais tenso, mais complexo nessa condição. O Urano permanece em Touro, como já está há um bom tempo já, fica até 2025, onde se repensa a economia, o consumo, isso deve se pensar. Repensar a economia e o consumo, principalmente não ficarmos presos a modelos de consumo antigos. Em todos os sentidos, desde a alimentação, o vestuário, é repensar tudo isso. Tentar voltar a um sistema antiquado, ou como era anteriormente, é furada. Tanto que quem passou pela pandemia, começou a perceber que, de repente, você não precisa de tantas roupas, você não tem tanta necessidade de tantas coisas materiais. Isso é importante. Então, não vamos voltar ao que era esse mundo consumista exagerado, como era anteriormente. Repensar até quanto a necessidade é importante, até quanto o mundo material é mais importante. Esse Urano em Touro já esteve nessa posição ah, entre duas guerras mundiais do século XX. Nós estamos em guerras, não declaradamente, mas temos tensões constantes no mundo. Então, repensar como lidar com o dinheiro, o consumo, é uma coisa fundamental. Então, vamos esperar as coisas voltarem ao normal. Tem uma coisa, Natal, eu tenho um shopping aqui perto de mim, aqui da Gaia, né? Estou aqui na Bela Vista, no Bexiga, tem um shopping paulista por aqui. As pessoas estão alucinadas, voltando aos shoppings, comprando coisas aos montes. Mas percebo que tem muitas pessoas que não estão preocupadas em comprar tantas coisas. Talvez elas estejam percebendo, que realmente perceberam a desnecessidade de lidar com esse mundo material tão próximo assim. Então, estão se repensando, mas muitos ainda pensam em ter um monte de coisas. Comprar, comprar, comprar aos montes. E vai precisar tudo isso? Nós testamos esse período que passou agora, vendo que não é tão necessário esse mundo firme, denso do mundo material. Né? Então, está se repensando muito a economia também, o consumo. E, inclusive, até na alimentação, os preços estão absurdos no Brasil, no mundo inteiro. Por exemplo, repensar até a sua alimentação, uma alimentação mais natural, uma alimentação mais saudável, ou uma alimentação que, de repente, não destrua a natureza e seja até mais saudável. Isso faz parte do padrão também da economia. A economia não é só o dinheiro, a economia você lida com ecossistema, da economia, da ecologia nessa situação. Isso deve se pensar. E, por conta de estar com Saturno nessa posição no aspecto, nessa quadratura, até que forçosamente nós temos que ver isso tudo. Né? Então, vamos cuidar das coisas natural por aí. Sem levantar bandeiras veganas, mas entendendo a importância do que é essa condição todinha. Tá certo? Uma economia participativa, uma distribuição do que é a lucratividade, onde todos têm direito a tudo, não a merrecas, misérias, né? Poder atravessar o Natal sem poder comprar nenhuma coisinha qualquer, né? Dessa condição. Então, repensar os impostos, repensar isso, tudo é importante. Agora, quem pode repensar os impostos, por exemplo, né? Quem paga os impostos, quem impõe certas normas, que colocam impostos, que é imposição, tanto chama-se imposto, né? Talvez não sejam tão preocupados com isso, mas tentando voltar ao modelo antigo.
Agora, mudar modelos antigos só tem uma situação, de baixo para cima. As pessoas que sentem-se oprimidas ou cobradas ou impostas em umas situações que têm condições de refletir, exigir e cobrar. Mas não ficar esperando a coisa acontecer. Né? Não esperar que alguém faça a revolução, mas fazer parte da revolução. Né? E quando eu faço revolução, não é com pau e pedra, mas se colocando, se posicionando, isso vai diferenciar o que uma pessoa que é rebelde de revoltado. Revoltado querem que mudem as coisas. Né? Revolucionário, né? Ele faz as coisas acontecerem e mudarem. Né? Enfim, é essa condição. Revoltado só reclama. Revolucionário faz a coisa acontecer. Tentar mudar alguma coisa qualquer. Ou faz até onde consegue, até pode fazer tudo isso. Netuno passa por Peixes, já faz seus aspectos, passando por Netuno, desculpe, por Peixes, né? E o Plutão ainda permanece por Capricórnio por um bom tempo, ainda nessa condição. Então, um bom tempo. Esse próximo período agora, né, que é de hoje, até o próximo ingresso, que vai ser o ingresso em Aquário, que vai ter também em janeiro, né, por volta do dia 20, 22 de janeiro, até lá vivenciaremos algumas situações. Se eu pensar, a Lua dá muitas voltas, né? Mas a Lua vai encontrar com o Sol, né, em breve, no dia 2 de janeiro, em Capricórnio, que é uma lunação. Então vai ter essa condição de para a gente começarmos um ano com o ponto dos dois luminares juntos, né? Bem no comecinho de Capricórnio. Início do ano civil, certamente. A Vênus, aliás, o Mercúrio, ele está em Capricórnio, no ingresso, mas começaremos o ano civil, dia 3 de janeiro, com o Mercúrio entrando em Aquário. Então, do mesmo modo que começamos esse período agora, com essas reflexões mais práticas, mais coerentes, mais reflexivas, mais ligadas ao mundo real, a partir de janeiro, 3 de janeiro, Mercúrio ingressa em Aquário. E ao ingressar em Aquário, né, como nós já comentamos, a genialidade, encontrar soluções e explicações para as coisas, fica muito mais evidenciada. O Mercúrio em Aquário traz ideias inovadoras. As pessoas estarão mais abertas, se expressando com mais tranquilidade, mais facilidade, com mais franqueza. O que acontece com o Mercúrio em Aquário, né, a mente lógica fica muito mais evidenciada. A lógica fica em pauta nesse período. De modo geral, não é uma pessoa só. Então, a ideia de Mercúrio em Aquário fica até domicílio, fica bem colocado, fica exaltação, é um bom domicílio para ele, exaltação, aliás. Então, posso dizer que o Mercúrio em Aquário, as questões que falam da identidade com o grupo, a ligação com as amizades, com os grupos, é uma coisa interessante. Eu sempre entendi que a astrologia deve ser usada no seu dia a dia, né? Mas de modo mais amplo. No seu dia a dia pessoal, você tem que ver seu mapa natal pessoal. Mas, para aproveitar esse período do comecinho do ano, que é 3 de janeiro, e vai ficar o mês todo em Aquário praticamente, né? Nem todo mundo está de férias, mas estando, de modo geral, no clima de férias, uma coisa importante, encontrar com os amigos, encontrar com pessoas que pensam como você, trocar ideias, trocar informações, repensar a sociedade, repensar o mundo. E o Mercúrio em Aquário daria essa possibilidade. E até com a condição da Vênus estar retrogradando em Capricórnio, né, rever até a relação com as pessoas que você tem com seus amigos e trocar ideias e informações com eles. O Marte permanece passando por Sagitário ainda por um bom tempo. O Júpiter ele vai ingressar em Peixes na passagem do agora, dia 30 de dezembro. E fica todo 2022, ele vai entrar em Áries e volta para trás. O Júpiter em Peixes fica em domicílio. Fica forte, né? Vai encontrar com Netuno mais à frente depois aí. Lembra das pessoas que eu conheci no passado da astrologia, né? Que me ensinaram muita coisa, né? Que Júpiter opera milagres quando está domiciliado. Em Peixes, então, talvez mais ainda, juntando com Netuno, talvez auxílio espiritual. Ele tem suas crenças, lógico, né? Mas eu penso pensar que o Júpiter, encontrando com Netuno em Peixes, né? A possibilidade de milagres acontecerem até pode acontecer, ou situações muito próprias para ajudar o sofrimento humano. E nesse momento que talvez ainda estamos sofrendo a dor da Covid, talvez possa até ser favorável essa grande conjunção Júpiter-Netuno, passando em Peixes, os dois, talvez possa trazer alguns alentos aí. A cura definitiva eu não creio, não, mas alguma situação que favoreça as pessoas atravessarem essa fase do Covid, de outras possíveis pandemias por aqui. Creio até que com Netuno em Peixes, junto com Júpiter, né, as questões que falam de espiritualidade ficaram evidenciadas. As artes também ficaram evidenciadas. Então, é um período que a música fica evidenciada,
as artes, graças a Deus, podem ficar mais evidenciadas nesse próximo período. Eu posso até pensar a seguinte condição, se pensar em questões do Brasil por aqui, o Júpiter em Peixes, né, favorece muito as artes, no geral. No Brasil, teremos os 100 anos do modernismo, né, que foi em fevereiro de 1922. Então, de repente, manifestações que envolvam música, as artes, vão ser bem-vindas no Brasil. Então, querido, com arte, música e entretenimento, se quiser aproveitar esse momento, pode ser bem interessante. Principalmente a música e as artes plásticas. E com Mercúrio passando por Aquário, repensar a antropofagia, né? Ou seja, consumir uma arte, trazer uma nova arte, trazer de volta esses ideais modernistas, não só na arte, mas também na cultura, nas diversões, nas relações sociais, econômicas, pessoais e parafísicas e musicais. Então, isso é importante. O que temos é que vai ter essa condição de, nesse mês, da quadratura Urano-Saturno. Isso que às vezes preocupa um pouco, né? Tudo que está estabelecido, tudo que está estruturado pode romper de um momento ao outro. Ou seja, mantenha o leme do seu barco firme ainda. A tempestade não passou. Ela está amenizando-se, mas ela continua existindo ainda. Então, vamos atravessar bem esse período. Em todas as situações, principalmente nas situações mais práticas. Em que sentido? Nas questões do seu trabalho, do seu negócio, do seu emprego, do seu dinheiro, das coisas concretas e materiais. Está ligado com Saturno, mas o Urano de Touro. Então, nas questões mais práticas, vamos nos conter, vamos nos, digamos, sermos até de certo modo um tanto mais conservadores, mas também encontrando e buscando soluções inovadoras, que dá essa possibilidade. Tudo que eu estou comentando por aqui é de modo muito genérico. Pode colocar para um país, uma cidade, um clube, para sua família, para o seu clubinho, para o povo da Gaia, não importa. Mas tem essas tendências naturais nessas condições. Certo? Isso, de certo modo, dá o toque principal desse ingresso do Sol em Capricórnio. Certo? E no mundo também tem essas condições. Olha, em alguns momentos, pode-se pensar em umas coisas mais complicadas. De pronto, assim, não tem nada tão terrível nesses períodos. O que tem são essas situações que envolvem o povo, a população, que podem passar por situações de dificuldades, mas se manifestarem. Isso tem essa possibilidade. Cataclismas, outras condições maiores, talvez não nesse período agora que está comentando. Talvez não. Certo. Eu sempre comento um pouco do Brasil, lógico, que exigia muito mais tempo nessa condição. Deixa eu colocar uma situação aqui, só um minutinho só. Um pouco mais do nosso país por aqui. Só um momentinho. Lógico, uma avaliação muito simplória, muito sintética, tá bom? Só um instantinho. Eu vou colocar aqui o mapa do nosso país, ou Brasil. Quem é de fora, estamos aqui no Brasil. Opa, um momentinho só um instantinho. Fiz errado aqui. Isso acontece. Só um instantinho. Pronto. Esse é o mapa do nosso país. O Brasil nasceu dia 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, base aqui em São Paulo, quando começou esse país. Né? É um mapa que funciona perfeitamente bem até hoje. O Brasil passou por umas mudanças no meio do caminho, né? Se tornou uma república depois, mas é o mapa principal, quando começou essa nação, que é vigoroso, e funciona perfeitamente bem. O Brasil tem o Sol em Virgem, na casa 8, tem um ascendente Aquário. A Lua está junto a Júpiter em Gêmeos, na casa 4. O Brasil passa por situações, né, como o mundo todo passa por certas situações complexas com relação à pandemia. Entretanto, se eu olhar desse modo por aqui, são os trânsitos. Eu vou colocar aqui para a data de 21 de dezembro, que fica correspondente ao que é o mapa de ingresso do Sol em Capricórnio. Como todos os anos, quando começa esse período, o Sol se encontra em posição junto ao Urano e Netuno do país, do Brasil. É interessante que sempre nessas épocas, final de ano, começo do ano, fica em evidência as questões da administração pública, fica em evidência, apesar dos recessos, né? Mas tem movimentos nesse sentido. Casa 11 ela fala sobre os grupos e órgãos que representam
na sociedade. O Plutão ainda está na cúspide da casa 12 ainda. A casa 12 do país está ligada muito com que a estrutura de saúde do país. E a estrutura pública ligada à saúde do país ainda tem umas complexidades, ainda tem umas dificuldades. Então, padeceremos um pouco disso. Evidente, ficou muita amostra, Plutão traz à mostra muitas coisas, né? Ficou muito claro a necessidade de repensar a estrutura ligada, a estrutura sanitária do país. Ficou muito claro tudo isso, né? Sem avançar muito no tempo, mas o Marte está nesse ponto hoje, né? Ele vai avançar por aqui, vai encontrar aqui com Plutão, né? Apesar que ele vai encontrar já não tão próximo a Cúspide, mas próximo, nesse caso por aqui, junto à casa 12. Então, se você for em fevereiro, março. Olha, o Plutão, quando passa pela casa 12 do país, deu no que deu no Brasil, explode muito essas questões da pandemia. O mundo inteiro passou pela pandemia. A estrutura de saúde do país ficou à mostra. Agora, com Marte ingressando por volta dessa época, que é final de fevereiro, começo de março, atenção com as questões ligadas ao carnaval. Está avançando um pouco mais do que o foco desse nosso dia de hoje por aqui. Mas atenção com o carnaval. O carnaval, Marte e Plutão estarão juntos na cúspide da casa 12 do Brasil. É bom ter um certo cuidado, certa atenção. E o Saturno, né, estará, como já está se aproximando cada vez mais, do ascendente do Brasil. E o país passa por uma reorganização, mas por momentos de necessidade de revisões, necessidade de se colocar em ordem, muita coisa. Quando falo de se colocar em ordem, não estou falando de esquerdas ou direitas. É como se fosse... Eu posso pensar até assim, o Saturno que passa pela casa 11 do país, em qualquer situação, você sofre as consequências do que você fez com aquela área naquele período. A casa 11 do país é o país em si. Então, o país talvez sofra com as consequências de tudo que foi feito até então. Coisas boas ou coisas ruins nessa situação. Mas o que importa é que deve se rever muito bem tudo isso, né? O Júpiter vai ingressar na casa 2 do país, mas deixa eu voltar para 21 de dezembro. 21, que é o nosso foco inicial. O Júpiter vem passando pela casa 1 do Brasil. Isso talvez seja responsável, o Brasil ainda está bem ainda, né? Independente de tudo isso, ele continua se mantendo bem, dá essa condição. O Netuno está na cúspide da casa 2 do Brasil ainda. A economia padece um pouco. O Urano está muito em cima desse Saturno, que, de certo modo, está ligado à estrutura do país, que rege o ascendente, né? E está ligado à casa 12, que é a casa 12 criada em Capricórnio. E essa condição que faz com que o país ainda tenha certas desestabilizações em tudo que está instituído. Então, ainda sofremos um desmonte, ainda sofremos umas condições de tentar se renovar coisas, mas se destruir coisas que estavam estabelecidas em funcionamento. Agora, tem coisas boas? Eu posso pensar o seguinte: Plutão tem feito da posição que está, mesmo estando passando pela casa 12, que traz à tona muita coisa, digamos, desagradável, ou das coisas, das mazelas do país, esse mesmo Plutão faz um bom aspecto no céu. Isso, de certo modo, tudo que de complicado, triste, complexo, difícil pelo país está passando, está sendo muito útil para se perceber que as pessoas que assumiram o comando no próximo governo, tudo ficou à mostra. Então, é como se esses governantes, novos governantes, né, eles soubessem exatamente o que tem que ser feito. Ou melhor, até saberiam já, mas ficou muito claro para toda a população o que tem que se fazer com esse país. Não importa quem ganha a próxima eleição. O que foi feito com esse país ficou à tona, e tudo está muito à mostra agora. E o país, como esse Plutão faz um bom aspecto ao Mercúrio, que é o dispositor do Sol do Brasil, e ao próprio meio do céu do Brasil, ele pode talvez fazer com que essas crises que estamos vivenciando façam com que haja a busca de soluções. E o Saturno passou pelo acidente do país, é tal coisa. A realidade se mostrou cada vez mais diferente. Então, sabemos o que é esse país agora, de fato. Temos que fazer alguma coisa. E a população percebe isso, né? E a população, de certo modo, posso dizer que está um tanto mais consciente nesse sentido. Um pouco mais consciente, mas ainda facilmente iludida. O Netuno, em trânsito, né, ainda faz durante todo o período mau aspecto esse Mercúrio, que está associado ao dispositor do Sol, que tem o Sol em Virgem.
Então, o povo ainda pode se iludir um pouco, ou pode ser influenciado de todos os lados, de todas as facções, todos os lados, facções para o lado falho que eu falei. Mas, enfim, falei. Pronto, falei. Então, ainda o povo tem que ter atenção. A mídia tem que ter atenção. Nós temos que ter atenção com a mídia. Quando eu falo mídia, não são jornais, mas Instagrams, Facebooks da vida. Temos que ter atenção no que nós vemos na mídia. E quando eu falo mídia, de modo mais amplo, né? Não só na TV e nos jornais, nas redes sociais. Vou colocar também como uma forma de mídia, que é uma forma de mídia também. Então, nós padeceremos desse cuidado, dessa coisa ainda. E deveremos todos, no caso do Brasil, ter atenção e cuidado com isso, para não nos iludirmos. Esse aspecto é longo, viu? E ainda fica um bom tempo ainda, pelo menos uns 2 anos. Então, de todos os lados, tem que ter essa atenção. O Plutão vem fazendo um bom aspecto. Então, traz um período que o Brasil pode se reconstruir, se destruído para reconstrução. Plutão tem esses mecanismos. O Urano, ele vem fazendo um bom aspecto ao Sol. Mas ele vai passar o Urano, né, num setor que fala da casa 4, que, como a casa 4 fala da oposição ao governo, pode acontecer muitas manifestações de oposição. Entretanto, o Urano passando pela casa 4, que é a oposição de um país, ela pode ficar muito fragmentada. Temos que ter um certo cuidado com isso. Sempre deve ter oposição. Nesse caso, a oposição talvez possa estar fragmentada, seja necessário tomar condição, tomar atento, para que não haja situações de se perder o foco. Por sorte, o Saturno passa pelo ascendente do Brasil, então pode, de repente, dar uma estabilizada nessas condições. Certo? O Saturno vem passando, o ano que vem, mas vem passando desde já, situações que levam o país a sofrer as consequências de tudo que aconteceu, dá essa condição. E o Júpiter faz um monte de passagens, vai entrar na casa 2 do Brasil, no comecinho do ano, que está aí também com os dois pensar. Né? Nas progressões secundárias que nós temos no Brasil, nós temos código de cores, né? No começo, no primeiro semestre, tem muitas tensões. Muitas tensões que envolvem a classe política, certamente, né? Mas as câmaras, o Senado, né? E nossos representantes em conflito, surgiram muitas coisas, algumas rupturas, perdas também, tudo isso, né? Mas o Brasil, ele caminha com o Sol progredido e bem colocado a Júpiter. Então, as coisas tendem a melhorar, mesmo com as crises que estão acontecendo. Isso é um aspecto de longo prazo. O meio do céu ainda está colocado em conjunção ao Júpiter e Lua do Brasil. Então, o foco, cada vez mais, é o povo. E quando eu digo foco, é o povo, historicamente, o foco é o povo. Se está sendo beneficiado ou não, aí já é outra história. Por enquanto, não. Talvez mais para o final do ano possa acontecer esses favorecimentos. Por esse mesmo ponto no mapa do Brasil vai ser bons aspectos. E o meio do céu tem essa oposição ao Marte nesse trecho, nesse período de tempo por aqui. Quando eu tenho um mapa de uma pessoa, quando o meio do céu faz mau aspecto a Marte, né, posso dizer que as figuras de autoridade podem ser questionadas. Posso discutir com as pessoas de autoridade, elas se tornam violentas e agressivas. Com esse meio do céu mal colocado com Marte, né, posso dizer que os nossos governantes talvez possam ficar um tanto impacientes, um tanto nervosos, e se manifestar de modo intempestivo, né, que poderia até causar um certo prejuízo às questões do país. Mas, por sorte, o povo também se manifesta. E, mesmo tendo complicações nas câmaras, no Senado, os nossos representantes, né, complicações como perdas de mandato, pode acontecer uma situação assim, esses nossos representantes, de um lado positivo, podem colaborar bastante para atravessarmos essa fase. Mas isso é uma outra situação, veremos à frente por aqui. Certo? Enfim, essas são as impressões gerais. Todo mês, né, eu faço alguns comentários para os signos. Quando você faz comentários para os signos, é uma coisa muito genérica. Né? Lógico, nada vai substituir o mapa de uma pessoa, sendo avaliado, sendo lido, sendo observado com suas condições. Entretanto, né, nós temos condições, através desses mapas de ingressos, né, e outros, nações, outras coisas que está,
Orientações coletivas gerais para as pessoas de um mesmo signo, ou que respondem ao mesmo padrão, ou até as pessoas que têm o mesmo tipo de ascendente. Então, eu vou daqui em diante começar a comentar orientações básicas, que cada pessoa vai ter que adaptar o seu mapa e a sua vida particular, para poder tirar um certo proveito. Então, não são previsões para os signos, são orientações baseadas em posições gerais, mas que, de certo modo, estimulam ou afetam, né, a esse grupo de pessoas. Então, vou começar daqui. Eu vou começar com o Capricórnio, os aniversariantes do mês por aqui, que começam a nascer a partir de terça-feira. Os que já nasceram, parabéns, vão fazer aniversário. Tá? Traz bolo. Aliás, Capricórnio cotiza o bolo, né? Mas, enfim, o que importa é comemorar. Certo? Enfim, vou começar pelo pessoal de Capricórnio que faz aniversário, né? Orientações gerais, tá? Eu posso pensar a seguinte condição. Eu vou seguir esse desenho por aqui. Deixa eu até sair fora. Se eu pensar no pessoal de Capricórnio, ou ascendente Capricórnio, né, tem algumas orientações por aqui. Uma delas, né? Talvez seja importante esse pessoal de Capricórnio, ou ascendente Capricórnio, repensar como está lidando com o seu dinheiro, como está lidando com a sua economia. Talvez seja importante rever contas, como gasta, como ganha, para atravessar esse momento agora, né, de algumas tensões. Então, tem que ter um certo cuidado nesse sentido. Não vou dizer que você vai ter perda financeira. Isso é muito genérico, né? Mas repensar como você lida com a sua economia, com suas finanças, né, nesse momento por aqui. E outra questão que também é importante, né? As pessoas que estão próximas nesse seu momento agora, né? Próximas que eu digo são seus parceiros, companheiros, seu ciclo social, eles estão mais próximos, talvez dar atenção a esse pessoal mais próximo. Mas preservar-se também é uma coisa importante. Preservar a si mesmo, se cuidar, mas dar atenção às pessoas que estão se aproximando. Tá? Ser grato a eles, sim, pode até ser. Mas aquela coisa, dê atenção, reconheça, mas talvez cuidar-se mais. Seja uma coisa interessante nesse período agora, para o pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio. Rever a maneira como usufrui dos seus prazeres, como se diverte até. Aliás, vamos repensar até como estão as questões econômicas, né, no seu dia a dia. Repensar suas contas. Talvez seja importante pensar essa posição por aqui. Não vai ter complicação também, não vai perder dinheiro, não, pessoal de Capricórnio. Você falou isso, a pessoa se desespera. O que eu comentei que é para quem é de Capricórnio, signo solar, ou tem ascendente Capricórnio. Tá certo? Tem o pessoal de Aquário, que faz aniversário em breve por aqui. Né? Pessoal de Aquário, ou ascendente Aquário. Em muitas situações, nós temos que tomar atitudes, assumir nossa vida, nossos compromissos, é importante isso. Agora, não é necessário, né, de desrespeitar as pessoas mais velhas. Desrespeitar as pessoas, né, que, de certo modo, elas se intrometem na sua vida com uma boa intenção. São seus familiares, ou as pessoas mais próximas. Ou seja, não cobre-se, né, de repente, né, estar desligado deles. Mas entenda que, de certo modo, como eles querem colaborar com você, tem muita proximidade com você, eles sentem-se no direito, e até certo ponto tem essa possibilidade, né, de orientar. É que a voz que você vai escutar deles, como você vai escutar, é como se fossem imposições. Mas não são imposições, são conselhos. É que o pessoal de Aquário sempre pode entender que pessoas que dão conselhos querem impor normas, querem impor regras, impor limitações. Não, só dão um palpite na sua vida. E vai ter que ter paciência com o pessoal de Aquário, né? Talvez tenha que perceber que esse pessoal aqui, mesmo que dê um palpite que você não gosta, eles colaboram muito com o seu dia a dia, constantemente. Né? De que jeito? Aí cada pessoa vai ter sua história pessoal, certamente. Tem o pessoal de peixes, ou ascendente peixes. Ainda é um período para o pessoal de peixes, ou ascendente peixes, né? De ter que se esforçar bastante para as coisas acontecerem. É uma fase que o pessoal de peixes, ou ascendente peixes, passa, né? Onde ele tem que ser prático, realista, eficiente, e ainda cuidar das suas coisas pessoais e emocionais. Tá? Então, pode dar alguns certos cansaços,
certos desânimos eventuais. Tem que lutar, jogar água na cara e seguir em frente. O que pode acontecer em muitas situações, pessoal de peixes ou ascendente de peixes, né? Está um pouco impaciente com as pessoas que dão palpites. Diferente do pessoal de Capricórnio, né? De Aquário, aliás, que se vê da família. O pessoal de peixes talvez fique um pouco impaciente com as pessoas que não pensam como ele. É como se o pessoal de peixes ou ascendente em peixes, né? Não estivesse mais de acordo com as pessoas que dão suas opiniões. Cada um tem o direito de dar suas opiniões. E não é necessário que essas pessoas dêem opiniões e tem que ser iguais às suas. Porque nem sempre você está certo. Tá? Então, escuta, ou então entenda, seja democrático, pelo menos. Né? O peixe tem essa percepção de entender o outro. Continue isso, então. E não fique imaginando, se iludindo, entendendo que as pessoas, de repente, querem só te atrapalhar. Júpiter vai entrar em peixes em breve. Então, posso pensar, cada um tem que ver essa coisa. Posso pensar que o pessoal de peixes, ou ascendente de peixes, tende a passar, cada um no seu tempo de vida, né? Esse ano, por coisas muito positivas, muito boas. E esse pessoal que faz parte do seu dia a dia, seus afetos, até seus amigos, de certo modo, pode colaborar bastante. Mas não perca a paciência com eles. Cada um tem o direito de pensar como bem entender. E, nesse caso, como são próximos e são amigos e fazem parte do seu dia a dia, tem o direito de dar opinião e nem tem, sempre tem que ser igual à sua. Eles têm direito disso? Tem. Você os colocou no seu dia a dia, então eles têm direito de repente, conversar com você, trocar ideias com você, que você permitiu, de certo modo, que essas pessoas se aproximassem de você. Então, escuta e não reclama. Aceitar a opinião não tem necessidade, mas escutar, digamos que é uma obrigação. Tem essa condição. O pessoal de Áries, ou ascendente em Áries, né? Amizades são coisas muito importantes. O que pode acontecer por esses períodos agora, né? Talvez tenha se reduzido um pouco o número de amigos. Cada caso é um caso bem particular, certamente. O pessoal de Áries ou o ascendente Áries reduziu-se um pouco desses contatos com as pessoas. Alguns por conta da pandemia, e outros porque têm outros interesses, ou por conta da pandemia também se afastaram, porque precisaram trabalhar, ou de repente se afastaram porque não tinham mais sintonia com suas ideias, seus pensamentos. Então, o que acontece? Né? Os amigos que, de repente, até um certo momento, faziam parte do seu grupo, mesmo dos ideais, talvez estejam diminuindo. Na verdade, está depurando esse grupo de amigos. E talvez tenha que perceber até uma outra coisa, pessoal de Áries ou o ascendente Áries. Né? As pessoas que sempre estarão próximas de você são seus melhores amigos. Quais? Seus familiares ou as pessoas mais próximas. Lógico, cada um tem sua família, cada um tem sua coisa mais pessoal, mas eu posso pensar que o pessoal de Áries ou o ascendente em Áries tem que perceber que em qualquer situação de perigo, situações complexas, a gente sempre acolhe ou busca acolhimento na família. O pior que seja, o melhor que seja. Mas cada um tem sua história pessoal. Mas sempre há um ponto seguro, né? Nessa condição, de um jeito ou de outro. Aí tem aquela história de cada um, suas famílias e por aí fora também, nesse sentido. Mas é uma fase, pessoal, de Áries ou ascendente Áries, né? E repensar os seus projetos para o futuro. Repensar as suas coisas. E repensar até quem são as pessoas que realmente estão ligadas às suas ideias, aos seus pensamentos. Quem são os parceiros mesmo? Quem são os parças que estão junto com você nessa condição? Os seus comparsas, né? Os comparsas são os parceiros de fé, irmãos e camaradas, né? Nessa condição. Usa a intuição. De que jeito? Ué, como sempre usou, aquelas sacações assim, pode ser interessantes, né? Escutar a voz interior. Não dá para dizer que o pessoal de Ares tem o anjo que fala na sua orelha, nem tem a força, usa a força, Luke, que fala com você. Mas tem umas sacações, assim, que de repente pode ser interessante ouvir também. Mas muitas dessas sacações podem, de repente, surgir, de certo modo, se basearam em tudo que você aprendeu junto com seus familiares, que você tem que entender a ação deles por aqui. E o pessoal de touro, ascendente touro. O pessoal de touro ou ascendente em touro é um pessoal muito prático, muito realista. Talvez, nesse momento agora, deva voltar a atenção para a sua fé. Quando eu falo sua fé, não quer dizer para a sua religião, mas para que você acredita.
num sistema de crenças que você tem. Pode ser muito prático, realista, acadêmico, religioso ou espiritualista, mas lembre-se da sua lógica, lembre do que você entende o que é a verdade, lembre-se do que você entende como é o correto, para tomar decisões para o futuro. É evidente que ralar agora para conquistar as coisas pode ser um pouco mais difícil. Volte ao seu estado original, ou à ideia que você tinha, quando as coisas estavam dentro da normalidade. É um período que exige muita eficiência e paciência. Exige muita competência e paciência. Exige muito foco e paciência também. Agora, ter paciência no momento que as coisas não estão estáveis, como deveriam estar, até porque o Torin entende que o mundo é mais estável, às vezes pode ser complicado o mundo desestabilizado em algumas situações. Talvez seja importante para buscar essa estabilidade, né, que você sempre almejou, almeja sempre, teve, ou então tem, encontrou novas situações, novas possibilidades para manter aquela estabilidade ou voltar ao estado mais perene, mais pleno. Tá? Talvez o sistema que era utilizado para manter as coisas sólidas e estáveis até então, talvez não sejam mais tão sólidas e estáveis, ou não deem mais resultados tão sólidos e estáveis. Talvez para manter essa estabilidade que você tinha, encontrar outros sistemas. Ou seja, renovar para manter as coisas como estavam até então. Repensar formas de manter e garantir certas situações. Talvez uma coisa importante fosse buscar opiniões das pessoas, ou buscar opiniões de pessoas, ou então conversar com as pessoas, trocar ideias. No boteco, no bar mesmo, não importa, né? Conversar com as pessoas, interagir com elas, para de repente ver outras ideias. Evidente que você tem, deve ser muito convicto das suas ideias, evidente que sim. Pessoal de touro ou ascendente de touro, você tem suas convicções. Mas, de repente, outros podem ter situações boas, que são diferentes das suas ideias, né? Que podem ajudar a você manter com as suas coisas estáveis ainda. Não vou falar para o pessoal de touro, seja mais flexível, eles não vão conseguir. Mas vamos buscar o foco, mas talvez mudando alguma coisinha, para continuar aquele mesmo foco original. Pessoal de Gêmeos, ou ascendente em Gêmeos. Às vezes é importante descartar algumas coisas. Descartar, que eu digo, é jogar fora mesmo algumas situações. Algumas situações, alguns hábitos, alguns costumes, talvez possa ser importante nesse período se fazer. De que jeito? Você vai ter que ter os seus hábitos e costumes, se são realmente bons hábitos e bons costumes, certamente. Às vezes tem muita coisa que você insiste em manter de modo, é interessante pensar se o pessoal de Gêmeos, né, que insiste em um tipo de sistema. Que o Gêmeos tem isso. Enquanto ele acha que aquele sistema é vigente, é importante, está correto, aquilo é verdade. Pode mudar amanhã, mas enquanto isso é verdade. Então, pensar assim, você tem suas verdades, que você flexibiliza eventualmente, mas as suas verdades nem sempre são tão verdadeiras. Então, vamos usar um pouco da flexibilidade para poder mudar um pouco a opinião sobre sistemas e situações ao redor. Isso vai tirar um pouco a tua atenção interna. É tão fácil falar em tensão interna, né? Certa ansiedade, certo nervosismo, certa impaciência, que às vezes até aparentemente parece que são um pouco sem sentido essa impaciência e não tem causa. Na realidade, a causa dessa impaciência, essa irritação, é porque até então as coisas estavam em andamento de um modo que você achava adequado, não estão mais desse mesmo modo. E olha que interessante, né? O pessoal de Gêmeos sempre é tão adaptável, né? Nessas desestabilizações. Uma situação que ele tinha algumas coisas possíveis de serem mudadas, estão sendo mudadas sem a sua decisão, aí ele fica instável. As mudanças acontecem, eu não consigo fazer com que elas mudem do meu jeito. Acontecem a bel prazer, sem eu interferir. Isso irrita o pessoal de Gêmeos. As mudanças estão acontecendo sem que ele faça a mudança. O que tem que fazer é uma quase uma imposição que não é uma imposição externa. Então, só deixa a coisa acontecer. Veja o seu potencial. De repente, você pode usar o seu potencial, a sua vocação de um outro jeito também. Pode ser interessante. Comparar o que você faz com o que os outros fazem, olha, pode ser interessante.
Ou então veja o que você faz, veja o que o outro faz. E se você acha que o outro faz melhor do que, é melhor do que você, vou repetir. Se você achar que o outro faz é melhor do que você faz, então faça melhor. Gêmeos é mestre nisso. Ele vê o que o outro faz e faz diferente, fica melhor. Então, se isso acontece com as coisas que você tem, e você vê que as coisas estão do mesmo jeito, muda, veja o que os outros estão fazendo, tá? Tendo como referência. Não é para fazer igual que ele não faz isso. Mas ter como referência, você muda e tem ideias geniais. Eu posso até dizer que o pessoal de Gêmeos tem ideias geniais, porque tem referências externas. Até se fala muito que o pessoal de Gêmeos é um cleptomaníaco de ideias, né? Em vez de ideias dos outros, acha interessante, muda e faz melhor. Aproveita isso, então. Né? É bem legal. O pessoal de câncer, ou ascendente câncer, né? Eu posso pensar o seguinte: desapegos. Talvez desapegos seja importante nesse período. Desapegos de várias situações, de coisas, de relações, de amizades. É difícil? É difícil porque fazem parte da nossa história certas coisas, assuntos, pessoas e condições. Mas tem um momento que tem que desapegar. Ou porque não tem mais utilidade, e você não se sente mais satisfeito, ou porque, de repente, passou o tempo. O tempo passou, as coisas mudam. Mas não tem que descartar as coisas repentinamente, de jeito algum. Ou até remodelar, rever como é essa situação que possivelmente estaria passando por dificuldades, situações complexas. Mas é repensar. Até na relação com amizades, relações sociais, tem que repensar esse tipo de coisa. Não, temer a mudança, que pode acontecer em muitas situações, pessoal de câncer ou ascendente em câncer, né? Temer as mudanças, nesse momento, é temer a vida que está passando por momentos de mudança. É como se fosse interessante deixar a roda do tempo seguir em frente. A mudança seguir naturalmente, sem impedir essas mudanças. Tudo tem seu tempo, na realidade, né? E talvez fosse interessante você não ter que repensar e questionar as relações, de jeito algum. Mas talvez, né, perceber melhor a necessidade do outro e até quanto você consegue satisfazê-los. E, de certo modo, até pensar até quanto o outro também consegue te satisfazer. Se você percebe que não, conversa com o parceiro, entre em acordo com ele, pense sobre ele, muda a relação. Talvez seja importante isso, nesse momento agora histórico que as coisas acontecem. E outra coisa, né? Talvez fosse importante o pessoal de câncer ou o ascendente de câncer, também é porque depois, alguns podem passar por fazer férias, né? Até tire férias, mas não perca atividade. Continue tendo atividade. Ficar inerte sem fazer pode ser muito complicado. O pessoal de câncer, que vai dar mais a ficar nervoso, perder paciência. Então, continue a atividade. E faça um monte. Está de férias? Vai andar, fazer ginástica, fazer um monte de coisa, mas ocupe o seu tempo. De qualquer jeito, né? Se já não está de férias, ocupe o seu tempo vago, o seu tempo livre, para poder, de repente, usar a sua energia. Nesse momento, se você está em movimento, você consegue encontrar boas soluções. Viu? Tem até uma teoria que eu acho válida, por sinal, que quando você está se exercitando, você consegue encontrar soluções. De que jeito? Andando na rua, não precisa fazer corridas, mas andando na rua, fazendo esteira, andando na academia, fazendo ginástica, parece que você consegue fazer, penso eu, né? Não sou médico, mas aumenta o fluxo sanguíneo e você consegue encontrar soluções mais facilmente. Tem que encontrar, eu já fiz muito disso, encontrar soluções na esteira da academia. Fica pensando, não põe música, fica pensando nas coisas. Enfim, se você quiser, que é uma boa condição, por sinal, nesse seu período. Se pensar no pessoal de Leão, ou ascendente em Leão, nesse período, nem sempre as pessoas com as quais você convive, no casamento, no seu ciclo social, nem sempre essas pessoas elas estão interferindo nos seus negócios, na sua vida. Elas fazem parte da sua vida, nem sempre eles estão te incomodando. E pode até ter uma sensação eventual de você sentir-se um pouco incomodado com a opinião dos outros, se metendo, interferindo na sua vida. Eles estão dando opinião somente. Então, você se sinta cobrado pelas pessoas quando elas dão opinião.
sobre as suas coisas pessoais. Talvez seja importante, se elas estão falando isso, talvez seja que elas estão percebendo que seria importante você repensar como você está lidando com as coisas. Elas não querem mudar a sua vida. Elas querem, de repente, fazer você perceber que pode ser modificado. Isso não quer dizer que elas têm razão. Mas elas podem fazer você pensar, repensar e até falar, não, continue desse mesmo. Fazer você ter certeza. Pessoas que questionam nossas ações nos levam a confirmar nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, ou repensar como pode ser feito de modo diferenciado. E isso pode ser interessante agora. Veja suas experiências do passado, pessoal de Leão. Veja o que situação que você já passou no passado, você pode encontrar soluções para as coisas do presente, dessa possibilidade. São de Leão ou ascendente Leão, dessa condição. Mas talvez seja importante fazer umas renovações na maneira que você conquista os seus objetivos de vida. As coisas estão mudando. E para você, Leão, que é um signo fixo, também estão mudando para você. Tá certo? Pensa no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas rotinas diárias, no seu entorno. Isso é importante. Questão de Leão ou o ascendente Leão. Ó, eu estou fazendo previsão. Tem uns conselhos baseados em posições celestes. Tem o pessoal de Virgem com ascendente Virgem. Olha, o pessoal de Virgem com ascendente em Virgem tem os seus próprios métodos, seus próprios costumes, suas próprias crenças e ideias. Mas é um momento que o pessoal de Virgem ou ascendente em Virgem tem questionado muita coisa que até então tomava como verdade. E às vezes pode se irritar com certas situações onde pessoas ao redor ou outros, de certo modo, insistam para que ele continue daquele mesmo modo como era anterior. E você já quer modificar tudo isso. Na realidade, né, elas não estão insistindo que você volte a como você era antes. Elas se conheciam daquele modo e que você está questionando até suas próprias atitudes. Eles estranham que você, de repente, questione essas coisas. Então, converse, troque ideias, fale com as pessoas, tá? Para que você não sinta essa pressão no seu dia a dia. Você não tenha essa sensação de cobrança que nem é. Mas são opiniões de pessoas que sempre te viram de um jeito você bem e querem que você fique bem daquele jeito que você se mostrava. E você está pensando em mudar as suas coisas daqui, então. Viva a vida. Aproveite o seu dia a dia. Carpe diem, como se dizia em latim. Aproveite o dia. De que jeito? Vai no cinema, já dar para ir no cinema. Aproveitar um pouco mais, passear um pouco mais, se divertir um pouco mais. Não tem que ir na balada, mas aproveitar alguns momentos da vida. Isso pode ser bem interessante agora para você, questão de virgem ou acidente em virgem. Essas pessoas que, de certo modo, cobram que não é verdade, você voltar a um tipo de atitude ou padrão ou comportamento anterior, pode até ser pessoas bem próximas de você, até familiares, que não querem o seu mal, mas querem que você fique bem, como você estava, aparentemente, pelos olhos deles, bem, e você quer mudar alguma coisa. E às vezes você não muda porque você não tem certeza se essa mudança seria condizente. Você ainda contém-se um pouco, tem vontade de mudar, alguns cobram que você não muda e você quer mudar e fica nesse modo contínuo e fica se irritando, fica nervoso e questionando muito a si mesmo dessa possibilidade. Escute os amigos. Amigos são para essas coisas, certamente. Tem o pessoal de Libra, ou ascendente Libra. O pessoal de Libra ou ascendente Libra, quando a gente fala dos nossos mais velhos, nossos pais, eles sempre estão em pauta na nossa vida. Para o pessoal de Libra ou ascendente Libra, talvez mais nesse período. O voltar atenção a eles é uma coisa que sempre acontece, né? Só que desta feita, talvez haja mais necessidade de se voltar atenção para eles, que podem estar passando por crises ou situações inovadoras, e está tudo certo, né? Mas talvez voltar mais. O pessoal de Libra já faz um pouco disso, já volta atenção para os seus pais, seus antepassados. Agora tem que pensar como eles estão. Mas também outra questão, pensar também no seu futuro, né?
É como se fosse, veja o seu passado para entender como vai ser o seu futuro. E faça com que o presente, né, favoreça esse seu futuro. Tem uma música do André Bujan, não vou lembrar agora, como é que é? Deixa eu ver se eu lembro aqui. O futuro é um reflexo do presente. E o presente é um reflexo do passado. É bem essa condição. Uma música bem legal dele, que é a Canção do Tempo. André Bujan, O Tempo. Acho que é uma condição assim. Talvez o pessoal de Libra tenha que ter essa percepção do que vivencia hoje, né, que está mexendo com o seu futuro. Mas o que acontece hoje é uma consequência do seu passado. E o seu passado, de certo modo, ele vai influenciar lá o seu futuro, como já influenciou. Ou seja, o tempo está todo interlaçado, tudo isso, né? Isso é coisa de doido, né? Mas, enfim, tem essas possibilidades. Só de Libra ou ascendente em Libra, né? Talvez seja importante ter a percepção que as coisas têm um tempo. As coisas têm um tempo, duram um certo tempo. Tem uma duração. Tudo na vida. Desde objetos, coisas e situações. Tudo tem um tempo. O tempo passa em todas as situações. Tem o pessoal de Escorpião, ou ascendente Escorpião. O pessoal de Escorpião, ou ascendente Escorpião, eu posso pensar a seguinte condição. Nós temos, no decorrer da nossa vida, né, nós vamos juntando pessoas na nossa história. E aí o tempo vai passando, e o que acontece? As pessoas do nosso passado ficam lá longe do passado. Talvez fosse importante, nesse período agora, retomar os contatos com as pessoas do passado. Isso porque eu estou comentando o pessoal de Escorpião ou o ascendente Escorpião. Retomar contato com as pessoas do passado. Trocar ideias com elas. E as pessoas com as quais você tem contato atualmente, do seu ciclo social, algumas estão se afastando. Mas não se afaste completamente delas. Seus parceiros, seus companheiros fazem parte do seu presente, né? E como eles fazem parte do seu presente hoje, eles farão parte do seu passado no futuro. Respeite esse pessoal, então. Como eles estão no seu presente, talvez não conheçam exatamente a sua história no passado, né? Então, talvez seja importante repensar essas condições todas. Eu estou comentando muito o passado, o presente, mas é uma loucura de tempo e espaço relativo, né? Isso é muito nessas condições, esses signos agora por aqui, está sob a influência do Urano e de Saturno. O Saturno é o tempo, o Urano é o contra o tempo, né? Então, esses signos estão com essas condições agora em evidência. Então, o pessoal de Escorpião ou o ascendente Escorpião tem que pensar nesse tempo passado, que deve ser respeitado, mas dar atenção ao presente, que é o passado do seu futuro. Tem uma frase que se diz que é do Niemeyer, mas ninguém consegue comprovar. Mas eu acho legal. Que é... Como é que é? Deixa eu pegar a sequência assim. Cuide muito bem do seu presente, porque ele é o passado do seu futuro. Se é do Niemeyer, eu acho que deve ser, eu entendia da relatividade. Mas, enfim, pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário. Ainda tem o Marte atravessando o Sagitário nesse período todinho por aqui. Então, o pessoal que está mais agitado, mais impulsivo, mais dinâmico, então aproveite esse dinamismo, essa agitação, vai fazer ginástica, faça atividades, não fique inerte, senão fica nervoso, fica impaciente. Então, está começando a ficar irritado, se movimente, faça alguma coisa. Não fique sem atividade. Não fique sem função. É evidente que às vezes cansa um pouquinho. Então, descansa, mas tem que ter atividade. Ou até porque, pelo seguinte, aproveita, que aproveitando esse momento agora, você está com boa energia, dá excelentes resultados. Porque tem que ter atenção só ao seguinte, né? O seu dia a dia, né? Com esse movimento agora você querer fazer de movimento, agitações, ótimo, né? Mas não atrapalhe o seu dia a dia, a sua rotina diária, o seu trabalho, as suas coisas. Exemplificando, né? Faça academia, mas na hora que não está trabalhando, né? Faça ginástica, mas no momento que você pode. Ou seja, tem que reorganizar um pouco o seu dia a dia para, de repente, criar um caos. Essa sua energia que você está tendo agora, né? Para evitar complicações no seu dia a dia, as coisas não funcionam, você se irrita e, de repente, reclama com as pessoas. E fica mal-humorado com as pessoas também. Com as pessoas quem são?
Pessoas do seu dia a dia, do seu entorno, pessoas ao redor, dá essa possibilidade. Então, não perca o humor, não perca o humor. Né? Corre, né? Gasta energia e pense. Correr, de repente, está na boa educação com esse momento histórico agora. Então, pode ser interessante, né? Então, faça isso, que é bem legal. Tenha por aqui, tá certo? E não só isso, né? Talvez uma coisa interessante. Ver as suas necessidades materiais, o que você tem, o que você consome, quanto você ganha, quanto você gasta. Isso pode ser bem interessante agora. Repensar como estão os seus gastos, seus ganhos, repensar como está a sua economia, as suas finanças. Tá? Repensar como você ganha, com o que você ganha. E aí você consegue fazer um bom padrão de vida para você. E entre atividades, isso é importante. Mas é lógico que isso nunca, tudo que comentei por aqui, isso não vai substituir o mapa de uma pessoa. Que a pessoa tem sua história pessoal, são coisas dela, que são particulares. O que eu comentei foram só coisas genéricas. Eu não fiz previsões para o mundo, digo Brasil, são orientações e atenções. Para vocês, de cada signo, ou cada ascendente, né? As orientações. Siga o céu. Se você for de acordo com o céu, vai ter boas condições. Não vai contra o céu, não dá certo. Né? Nunca deu. Né? Agora, se você respeitar a sua natureza, que é o céu, você vai ter um bom caminho, certamente. Eu comentei, bom Natal. Eu comentei com vocês, talvez esteja esquecendo, né? 25 de dezembro, agora é o Natal, né? Nascimento de Cristo. A própria igreja já entende que não foi essa data que se colocou, que é a data do nascimento de Cristo. Né? Pelos textos bíblicos se fala que Cristo nasceu da Virgem, né? E a luz veio, a Virgem deu a luz a ele. Talvez o que aconteça seja o seguinte, que a luz, que é o Sol, a posição solar, a luz veio da constelação da Virgem, do signo de Virgem, ele pode ter nascido com o Sol em Virgem. Na época do outono, como coloca-se dos Reis Magos, dos pastorinhos, dos pastores, aliás, nessa condição. Creio que sim. Tem umas datas meio escondidas, né, também. Nesse mês de dezembro, tem o dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Concepção, concebeu-se o nascimento de Cristo, né, de que ela engravidou. Se isso aconteceu dia 8 de dezembro, então Cristo nasceu em, talvez, setembro. Era de virgem mesmo. Talvez, bem possível. Enfim, coisas históricas, simbólicas também. Bom Natal, boa passagem de ano. É mais uma passagem de tempo, né? Vai amanhecer dia 1º, nenhum outro dia no corrente. Mas é como se fosse um dia mágico, que você espera chegar lá para acabar logo esse ano, que assim eu vou dar os últimos suspiros para poder acabar com as minhas iniquidades, meus problemas. Eu vou acabar esse ano, mas o 1º de janeiro eu vou fazer ginástica, eu vou virar do bem. Tá bom, então marca uma data para isso. Mas respeita a data, né? E se quiser começar amanhã, tá tudo certo também. Mas mesmo assim, o mundo vai começar de novo dia 1º de janeiro de 2022. Mais um tempo, mais um ano. Astrologicamente, só dia 20 de março. E não vai ser o ano de Mercúrio. Tá certo? Bom ter vocês por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu vejo vocês nas próximas oportunidades por aí. Tá certo? Vai ter de novo no mês que vem o ingresso do Sol, vai ser em Aquário, vai ser próximo do dia do aniversário da cidade de São Paulo, que é uma cidade aquariana, com ascendente Aquário. Quem conhece sabe que é isso mesmo, certamente. Tá bem? Obrigado por terem vindo por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próximo encontro. Beijo para vocês. Só um momentinho por aqui, poder ajustar as coisinhas por aqui. Ó, boa passagem de ano, até lá.